Olá, meu nome é Guilherme, tenho 22 anos. Eu nasci num berço protestante, digamos assim, né? A minha mãe e meu pai são protestantes até hoje. E nós íamos para a igreja o tempo todo, né? Sempre íamos ao culto na igreja presbiteriana, né? E, e os meus pais, eles sempre me levavam na igreja protestante, e me batizei em uma. E quando não estava bom, eles acabavam mudando para outras igrejas, né? Já foram para a Ágape, já fui para a Assembleia, e eu fui indo, né? Chegou um momento da minha adolescência, né, que eu comecei a me perguntar por que eu ia para uma igreja e a outra igreja falava mal da outra, sendo que as duas eram protestantes. As duas não, ao todo eu fui para umas 5 igrejas, fui até para Testemunho de Jeová, me batizei nos Mormons, me batizei na Presbiteriana, que foi a primeira igreja que eu me batizei, e eu fui vendo que existe mais de 10 mil denominações protestantes diferentes. E eu pensei, se existe 10 mil denominações protestantes diferentes, então Deus não existe, né? Porque como é que existe tantas pessoas com tantos pensamentos sobre o mesmo Deus, né? Então isso acabou me levando ao ateísmo completo, né? Então eu criei algumas páginas sobre o ateísmo, sobre ateísmo militante, né? E chegou um tempo que eu comecei a me interessar por política. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre história, essas coisas, e acabei vendo alguns vídeos soltos do Olavo de Carvalho, dele falando sobre a Inquisição, e é uma das coisas que mais me impediam de ser católico, né? Falando sobre a doutrina. Depois eu fui para o Padre Paulo Ricardo, e eu comecei a me aprofundar muito nesse sentido, né? E a história da igreja realmente me apaixonou. Quando eu ouvi as cartas do Santo Inácio de Antioquia, dele falando, ele que conheceu os apóstolos, inclusive Pedro, escreveu algumas cartas dizendo que a igreja, naquele tempo, na época dos apóstolos, já era católica. Então esse fato de que Constantino era ele que deixou a igreja católica, ele que fez a igreja católica, isso não corresponde à verdade. O Império Romano já matava muitos católicos e sempre continuou matando, antes mesmo de Constantino existir. E eu pensei o seguinte: eu não quero ser só mais um religioso qualquer. Após eu ter descobrido a verdade sobre a igreja, me decidi batizar, fiz a minha crisma, e eu disse para mim: eu não quero ser só mais um católico, eu quero fazer alguma coisa pela igreja. Então a minha primeira ação pela igreja católica foi alguns terços públicos. Eu e alguns amigos temos um apostolado Santo Inácio de Loyola, inclusive tem um Instagram, @aposte_santinácio. E nesse tempo estava tendo um encontro ecumênico interreligioso na Catedral da Sé, e nós fomos lá para ver o que estava acontecendo. E quando nós fomos lá, tinha muçulmano, tinha pastores, tinha pessoas de outras religiões lá no presbítero da igreja, falando sobre o Sínodo da Amazônia, falando sobre um tema que diz respeito a nós católicos, né? Então eu e meus amigos decidimos rezar um terço no momento em desagravo a tudo isso. E foi quando um amigo nosso, que também apareceu lá, nós não sabíamos que ele estava lá, ele chegou até nós e falou: tem cartaz do Lula livre ali na paróquia, ali nos pés de São Paulo. Aí eu falei: não acredito nisso. Fomos até lá e realmente estava. Então nós pensamos: se políticos comunistas podem fazer a sua propaganda dentro da nossa igreja, então nós vamos fazer a propaganda da própria igreja aqui dentro. Então pegamos cartazes do frase de Santo Atanásio, de São Jerônimo, e levantamos lá em cima. Aí chegou vários seguranças para nos agredir naquele momento. Então foi a minha primeira experiência com um militante católico, né? E eu tive muitas outras. Sempre rezamos o terço nas ruas, fazemos procissões, principalmente nessa época de pandemia, né? E aquele tempo ali me marcou muito, né? Eu fiquei com medo, né? Infelizmente muitas coisas ruins entrou para dentro da igreja para destruir ela por dentro, né? Pela história que ela é, mas as portas do inferno não prevaleceram.
Viva Cristo Rei, sua mãe Maria Santíssima.